Olá, estamos iniciando mais uma semana de programação no nosso Viver Bem e, como todas as segundas-feiras, abrimos a programação falando de Deus. Falando de Deus para que sejamos iluminados, tenhamos uma semana mais inspirada na palavra de Deus, nas coisas boas e sempre aqui, não é, ao nosso lado, o ministro do Evangelho, Sérgio Alves. Tudo bem, ministro? Tudo bem, uma boa noite a todos. Uma alegria estar de volta aqui no programa, que já faz tantos anos. Que Deus mantém esse programa, pela graça do Senhor, e eu creio que isso deve ter muita utilidade para algum povo que nós não sabemos quem está lá do outro lado assistindo, e talvez já faz anos que acompanha esse programa. É bom que você nos dê um retorno, um feedback, para que sempre venha nos animar, nos motivar a sempre estar melhorando nossa maneira de levar vocês à palavra de Deus. É verdade, as pessoas têm liberdade, não é, de escrever, tem aí o e-mail, de entrar em contato, quem sabe mandar um WhatsApp, né, fazendo seus questionamentos. Não precisa, né, se identificar, mas pode perguntar todas aquelas coisas que tem dúvidas, os conflitos, as preocupações, né, como solucionar, né, todos os problemas, como, não é, o pastor falou que com a palavra de Deus e seguindo os ensinamentos de Deus é possível sim a gente ter solução para os problemas que enfrentamos diariamente nas nossas vidas. Mas, pastor, na semana anterior a gente falou sobre essas questões, mas teve um outro programa também que deu uma repercussão muito grande, que foi acerca do final dos tempos, né? E que eu creio que, né, o mundo se encaminha realmente para isto. Quando as pessoas pensam que as coisas vão melhorar, parece que vem outras que fazem piorar. E eu encontrei na Bíblia, estudando a Bíblia, no livro de Abacuque, é um dos livros da Bíblia, né? No capítulo 2, no versículo 3, diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. E isso, né, nos faz, assim, nos dá um alerta para que a gente viva com mais realidade, não de sonhos, não é? Mas que possamos viver, encarar essa realidade e saber como agir frente a essas coisas que Deus orienta, né, que estão indo para o fim. O fim, o início, né, de um novo momento de Deus, né? Nós estamos encerrando agora, tem pouquinhos anos aí, talvez assim, não sei quantos anos, mas tão muito pouco. Acho que dá para contar nos dedos da mão. Que está chegando o encerramento da era da igreja, da era da graça, da era do Espírito. Tudo são sinônimos, essas palavras. Teremos aí uma nova era. Um novo momento de Deus que vai apresentar a todos nós. Só que é perigoso isso aqui, quando se encerra uma era, a era da graça, e se você não se adequou aos mandamentos de Deus, você pode ficar sem os benefícios de Deus, na transposição de uma dispensação. Vai começar em breve a dispensação do reino. E quem vai estar nessa dispensação? Aqueles que foram trabalhados pela palavra de Deus e chegaram à obediência dos preceitos de Deus de tal maneira no seu viver diário que obteram assim uma dependência do Senhor para viver. E que pela fé e pela crença na verdade,
Então eles têm um relacionamento com Deus e eles têm um governo interno de Deus, e é isso que Deus precisa formar dentro de cada filho, cada cristão, para que ele possa ser levado para essa nova dispensação, para ter uma vida de 1000 anos nessa próxima dispensação. Dura 1000 anos. Quem vai governar a terra nesses 1000 anos? Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é o rei do reino dos céus. O reino dos céus vai estar na terra nesses 1000 anos. E as pessoas que adentrarem de forma sobrenatural nessa dispensação, eles vão reinar junto com Jesus, que a Bíblia chama eles de vencedores, que eles venceram a carne, venceram o velho homem e ficaram transformados em pessoas espirituais. Haverá uma transformação de forma sobrenatural, então. Ou seja, o que é o sobrenatural? Aquilo que os nossos olhos humanos não veem, mas que estão aí, assim como eu digo, né? O vento que não se vê, as micro-ondas, as ondas eletromagnéticas, enfim, existe sim esse mundo sobrenatural, não é? E que vai passar a imperar na Terra, então. Porque isso vai dar assim um choque nas pessoas que não estão preparadas, porque a perplexidade, não sei como encarar isso, não tenho a menor ideia de como descrever a frustração dos corações humanos quando verem essas coisas que estão escritas e ensinadas pela igreja acontecerem, e eles não estiverem desfrutando e fora da realidade, fora do ambiente dessas coisas. Então muita gente vai ser condenada ao inferno mesmo eternamente, porque não aceitou Cristo e não creu em Cristo. Outros acreditaram e creram em Cristo, mas não atingiram aquele nível de santificação suficiente para estar nessa dispensação, que é a 7ª dispensação, que é o milênio da paz. O que vai acontecer com esses cristãos que não atingiram aquele nível de santificação? Deus vai ter que continuar santificando eles numa outra dimensão que chama-se trevas exteriores. E lá eles ficarão por 1000 anos, sendo disciplinados, sendo corrigidos, sendo santificados por Deus. Eu creio que é ferro e fogo, porque ali diz que haverá muito sofrimento, choro e ranger de dentes, isso quer dizer muito sofrimento, não é? Para se adaptarem a essa nova realidade. Porque é um período de grande sofrimento. É óbvio que é uma dimensão atemporal que eles estarão. E esses 1000 anos, eles não sentir o efeito do tempo como nós sentimos aqui, né? Mas Deus vai concluir a obra neles, nesse período. E depois que terminar a 7ª dispensação, vem a 8ª. Que é o reino eterno de Deus na terra, a Nova Jerusalém. Essas pessoas que foram santificadas nas trevas exteriores serão adicionadas a esse reino eterno de Deus na 8ª dispensação. Então tem esperança ainda, né? Com certeza, né? Que bom. Mas só ainda falando sobre a questão do inferno, né? As pessoas acham que isso é um lugar, né? E eu creio que não é um lugar, é um lugar numa outra dimensão, que não é um lugar na Terra, nem embaixo da Terra, lá nas profundezas da Terra, né? É uma dimensão espiritual, porque a nossa alma nunca termina, né? Ela sempre fica viva, nosso espírito também. Só o nosso corpo que vai degradar, que vai ao pó, que vai terminar. Mas a Bíblia diz que os vencedores, os aprovados por Deus, vão ganhar um novo corpo em glória. É um corpo energético. Não é a carne que apodreceu, virou cinza, virou pó, não é, que vai reencarnar, não é? É um corpo numa outra dimensão. É aquele corpo que descreve na Bíblia quando Jesus ressuscitou dos mortos
e entrou na casa sem abrir a porta, traspassou uma parede. Porque um corpo em glória não precisa, não tem barreira para ele. Ele vai por onde ele quer, ele passa tudo, transpõe tudo. Agora, vamos explicar isso cientificamente? Não tem como. Ué, né? O raio-x, por exemplo, atravessa, né, várias estruturas aí, já dá para ter uma ideia, né? Agora, né, é uma coisa tão perfeita, né, que não existe nenhuma barreira física capaz de deter. E outra, num piscar de olhos a pessoa viaja aí 10 mil quilômetros, entende? Sim. Então, Jesus estava ali, daqui a pouco estava lá no outro lado. E isso não aconteceu só com Jesus, com um evangelista também, o Filipe. Estava numa cidade, de repente se viu noutra lá, mais de 100 quilômetros longe, quase 200 quilômetros longe lá. Acharam ele lá. Agora, como ele foi para lá? Deus faz um milagre. Até tem uma passagem na Bíblia que diz que Jesus, enquanto estava aqui, né, na terra como homem, teve um encontro com Elias e Moisés, né, que já tinham morrido há séculos, né? E que eles estavam os três conversando e foram vistos até pelos discípulos. Então, nesse novo corpo espiritual que transfigurado, que eles apareceram e foram reconhecidos como tal, não é? Foram reconhecidos e eram eles que estavam ali mesmo, a alma e o espírito deles e aquele corpo, né, em glória que estava ali. E Jesus também se transfigurou, né? Que ele era o homem que estava na terra, que todo mundo tocava, via ele, né? E ele também ficou transfigurado. E então ali foi uma miniatura, uma amostragem minúscula do que vai ser o reino milenar. Quem não quer viver para sempre, né, num outro corpo imortal e muito mais bonito que esse, não é? Bem, pastor, com certeza. A gente vai fazendo um breve intervalo e já voltamos aí. Viver bem. Estamos de volta com o Viver Bem em Cristo e falando no programa de hoje sobre o final dos tempos. O final dos tempos, como o pastor Sérgio falou no bloco anterior, não é? Que será realmente uma nova realidade, não é? O final de uma era onde a dimensão espiritual irá reinar, né? Jesus virá governar, enfim, virá uma nova dimensão que não conhecemos como tal. E as pessoas devem se perguntar, eu fiquei imaginando antes, não é, pastor? Por isso vou lançar essa ideia aí, mas eu creio que as pessoas pensam que o mundo nunca vai deixar de existir como tal. Vai se transformando, as coisas vão mudando, como sempre, mas que não vai deixar de existir como tal. Mas eu lembrei da era dos dinossauros. Os dinossauros, eles foram extintos, né? Eles simplesmente foram extintos da face da Terra. Então, por que não haveria de se extinguir o mundo como ele é hoje, né? E se vivesse uma nova realidade, né? É uma comparação assim não muito, né? Mas dá para imaginar que pode sim se instalar uma nova era, diferente desta. Mas vai ser assim. Por exemplo, o milênio da paz, o Senhor vai ter que fazer uma mexida nessa terra. Poluição, essas coisas todas que estão aí, rios, e não tem o que fazer com eles mais. Principalmente a maldade, a corrupção, né? Não, vai haver realmente uma mexida divina muito grande, eu acredito nisso, para readequar essa terra para a sétima dispensação. Porque vai ser um governo perfeito, tudo vai ser perfeito nessa terra. E o regime político de Jesus, né, vai ser cetro de ferro. Errou, está frito, né?
E vai ser tudo perfeito, porque nesse período dos 1000 anos do governo de Cristo, não vai haver nenhuma presença de Satanás, de demônios, de anjos caídos por aqui. Os seres que vão ficar na Terra nesse período estarão completamente livres dessas opressões, porque tudo que é das trevas será preso por 1000 anos. As pessoas procuram, né, felicidades, um lugar, uma dimensão no nosso mundo, com uma limpeza geral, assim, né, de tudo que não é bom, onde as pessoas não terão mais morte, nem dor, nem sofrimento, né, que hoje é o que está imperando aí, né, o que está imperando em todo o mundo. É algo assim maravilhoso e é o que a gente deseja, né? Essa tal da felicidade. E eu espero que realmente isso venha em breve, porque afinal de contas, né, Deus criou um mundo lindo e perfeito, e aí o homem, né, eu digo sempre, estragou tudo. Né, estragou a natureza, se corrompendo também toda a vida por tabela, né, uma cascata de corrupção que se estendeu a toda a natureza, aos animais, enfim, né, pegou todo mundo aí e contaminou com coisas ruins e aí os sofrimentos, não é? É uma tristeza que a gente olha hoje como as coisas estão, né? O ecossistema todo desequilibrado, né? E as consequências disso, as calotas polares aí se derretendo, a temperatura aumentando. Quer dizer, Deus não tem que abreviar mesmo, porque não tem como suportar mais, né? Imagina, tem cidades do interior que eu estou sabendo aí, que dá um dia de 42, 43 graus, como deu agora há poucos dias, que dá um blackout elétrico, de energia elétrica na cidade, porque todo mundo liga os seus ar-condicionados, o seu split ali, e não tem corrente que chega a tempo para atender a demanda, entende? Então eu vejo assim colapsos sendo já esboçados, que daqui a pouco vai acontecer nas grandes cidades, que cada vez mais o consumo aumenta, e os recursos diminuem, os recursos naturais. E por isso que eu creio que Deus vai encerrar esta era rapidamente. Pois é, o senhor falou no bloco anterior que será rápido mesmo, e aqui diz, né, que se apressa, apesar de, né, as pessoas dizem, isso aqui foi escrito há, né, mais de 2000 anos, mas na dimensão espiritual, nessa nova dimensão, né, é um piscar de olhos, como também diz, né? Para Deus é um piscar de olhos. Então, para nós já está chegando aí, já está beirando realmente esse final, em função do que o senhor falou, não é? Que não enche uma mão, então são menos de 5 anos. E não é de se duvidar, porque o mundo está evoluindo para esse caos, para esse colapso. Então, eu gostaria de lhe perguntar, na verdade, qual o momento atual que estamos vivendo dentro desse contexto, segundo os seus conhecimentos? Olha, nós estamos vivendo alguns momentos ali do Apocalipse, quando ele revela, no capítulo 12 principalmente, que a mulher está com dores de parto. O que é isso? 12. O que é mulher? É a igreja cristã do mundo inteiro, né? Dores de parto. Ela está para dar à luz a um filho. E o que significa esse filho? Esse filho é os vencedores. São aquelas pessoas que atingiram o nível exigido de Deus, que estão no meio dessa igreja cristã e por todos os lugares do mundo, e que estão na dependência de Deus e na santidade adequada que Deus exige, e que serão arrebatadas no meio do governo do anticristo e ficarão 3 anos e meio julgando a ressurreição dos mortos, e depois
que terminar o governo do anticristo, 3 anos e meio depois, eles vão reinar com Jesus na terra, esse filho varão, que é essa criança que vai nascer simbolicamente, que são os preparados que o Senhor vai arrebatar. Agora, não só os que vivem nesta era, nessa geração, os que já morreram, que tem a maioria dos vencedores estão lá em óbito e vão ressurgir dos mortos para o julgamento e para ir para a glória. Alguns vão ser condenados ao lago de fogo, outros vão para as trevas exteriores, os ressurretos, depois. Outros vão para o milênio da paz, aprovados, junto com esta geração que a ressurreição precede a transfiguração e o arrebatamento. Então, essa mulher está com dores de parto, porque está na hora de nascer esse filho varão e o Senhor o levantar e arrebatar a ressurreição e o arrebatamento dos vivos. No momento que ela ganha a criança, Deus então levanta esse povo para ir direto ao trono de Deus, para Deus desfrutar dessa maravilha de transformação que houve nessas pessoas. A Escritura diz que a mulher está com dores de parto e quem está observando ela? O dragão, a serpente. Está de olho nela, porque ele quer destruir esse filho varão para prorrogar mais o tempo dele em liberdade, Satanás. Mas Deus não vai permitir isso. Bem, pastor, está aí, então a mensagem para todos que nos assistem e não espere vir o Apocalipse, ele já está acontecendo, não é? Que nem uma pessoa que é diabético e não vê que as coisas estão acontecendo lá dentro e de repente vem um infarto, um AVC, mas aí é tarde, Eu creio que não dá para ficar esperando muito o Apocalipse não, porque já está aí, gente. Bom, pastor, muito obrigada e até a próxima semana. Uma boa noite a todos e até semana que vem mesmo, Viver mesmo.